O anime começa com nosso prota contando ser um super vilão pertencente a uma grande organização maligna que visa reivindicar a Terra. Mas vai deixar isso para outro dia porque hoje é o seu dia de folga e ele resolveu ir ver os pandas no zoológico, falando que não tem nada melhor que começar o dia comendo algo bom e vendo coisas fofas, e os pandas são as coisas mais fofas que ele conhece. Então passa boa parte do seu tempo no zoológico tirando milhares de fotos dos pandas enquanto pensa que quando eles terminar todos os humanos irá proliferar os pandas no planeta. Mas não naquele dia, pois seu objetivo no momento é pegar o máximo de distância do trabalho. Nisso ele diz que não quer que nada estrague sua folga e caso acabe se encontrando com algum colega de trabalho vai dar o fora tão rápido quanto uma estrela cadente, e depois inventar uma desculpa esfarrapada quando lhe perguntarem sobre. Porém, mesmo podendo enganar seus colegas de trabalho, ele ainda tem que evitar os Rangers, que são os guerreiros do bem que defendem a Terra toda vez que a organização maligna tenta invadir. E definitivamente ele não quer lutar com os Rangers durante sua folga. Porém, pro seu azar, um homem o para perguntando se ele é da Liga do Mal, dizendo reconhecer a alta quantidade de energia maligna que ele emana, e se apresenta como Ranger Vermelho, chamando para lutar naquele exato momento. Mas o prota, apesar de estar pronto pro combate, levanta a mão e propõe uma trégua naquele dia, pois ele gosta muito de pandas e odiaria assustar os coitados com tanto barulho. Ao ouvir isso, o Ranger entende e diz também gostar muito de pandas. Nisso o prota reconhece que o rapaz tem bom gosto e nota seu ingresso reconhecendo que é para o aquário. O Ranger fica envergonhado e o prota junta as peças entendendo que o destino do rapaz era ir pro aquário, não ao zoológico, e pergunta se ele não teria se perdido no caminho. Então ele diz ao Ranger o caminho correto até a estação e onde descer, se despedindo do rapaz. Porém o Ranger pergunta onde fica a estação, mostrando não ter nenhum senso de direção. Nisso o prota o leva até a estação mostrando onde descer e após essa boa ação retorna ao zoológico imaginando que agora talvez a fila para ver os pandas esteja menor, decidindo entrar na fila de novo enquanto o Ranger Vermelho está desesperado sem saber qual trem pegar. Após esse acontecimento ele entra numa lojinha de conveniências e vendo toda a vastidão de itens ele decide fazer suas compras, notando que os tipos dos itens possuem muitas variações e mudam conforme as estações daquele planeta. Mas afasta esse pensamento porque está ali para comprar seu objetivo principal, que é o sorvete de batata doce, e fica em choque ao chegar no local e ver que seu sorvete preferido foi trocado pelo sorvete de morango mochi. Ao ver aquilo fica confuso, acreditando que aquele sorvete deve ser horrível, se lembrando que morango deve ser uma fruta vermelha, mas não faz ideia do que deve ser um mochi. A atendente nota a confusão do rapaz na banca dos sorvetes e percebe que ele ficou arrasado, supondo que ele não encontrou o que procurava, e se desculpa por ter acabado de mudar o mostruário, recomendando pro rapaz a barra de sorvete de morango, dizendo ser muito deliciosa. O prota então entende aquilo como um desafio e aceita comprar a barra, dizendo que caso ele não goste do sabor transformará a terra num inferno. Enquanto está pagando, a atendente tenta puxar assunto agradecendo por comprar o sorvete de morango mochi e conta também amar muito sorvete, por isso ela sempre compra todos assim que são lançados, pois são ótimos para se tomar num quarto quentinho, e fica desesperada vendo a cara séria do prota, mas ele a conforta dizendo que vai experimentar já que foi uma recomendação dela. Enquanto sai da loja pensa nas palavras da atendente, refletindo que nunca experimentou sorvete num quarto quente já que sempre tomou no frio com medo que o sorvete derreta. Chegando em casa decide experimentar o sorvete da forma que a atendente sugeriu e mesmo desconfiado acha maravilhoso aquele sabor único do morango, prometendo que quando ele eliminar todos os humanos da Terra ainda deixará aquela loja de conveniências para poder comprar mais sorvetes. Enquanto isso o Ranger Vermelho aparece na lojinha comprando bolinhos. Ranger e pede informações sobre um local em seu mapa. A atendente fica impressionada por estar vendo o Ranger Vermelho pessoalmente e informa que o local que busca fica na província vizinha. No dia seguinte nosso prota acorda pronto para aproveitar seu segundo dia de folga e começa o dia cuidando de sua higiene, decidindo que vai lavar roupa naquele dia. Então prepara seu café da manhã enquanto a roupa lava e reflete que deve aproveitar seus dias de folga ao máximo. E passa um tempo no celular se lembrando que existem muitas espécies na Terra que não existem em seu planeta, como os cachorros, os gatos e os pandas, que ele tem muito interesse. Por isso decidiu gastar parte do seu dia de folga indo no zoológico investigar essas criaturas. Mas chegando lá ficou muito confuso com a variedade de animais que o lugar abriga. Ao olhar em seu mapa percebe que o lugar possui até mesmo os grandes carnívoros da Terra, se perguntando que tipo de plano doentio os humanos têm para precisar empreender aquelas criaturas, chegando à conclusão que a organização do mal não pode baixar a guarda com os humanos, mas decide esquecer isso naquele momento, já que seu objetivo naquele dia é apenas ver os pandas. Após ir embora ele conta ter feito um relatório onde informa querer voltar de novo. Mais tarde, enquanto vai a outra loja, o Ranger Vermelho para novamente agradecendo pela ajuda que recebeu no outro dia, e para mostrar sua gratidão
gratidão lhe trouxe uma caixa de biscoitos em formato de panda, que o prota aceita e vai embora enquanto o Ranger pergunta se a trégua ainda está de pé, e diz em seu pensamento que nunca lutaria com o Ranger em pleno dia de folga. Em casa começa a pensar no que um bom descanso precisa e chega à conclusão que o mais importante é dormir bem e ter muita comida deliciosa. Porém, o mais importante é se afastar o máximo possível do trabalho, se lembrando que além de ter dado o azar de se encontrar com o Ranger Vermelho, ainda quase acabou se encontrando com um colega de trabalho no mercado, mas conseguiu sair correndo como uma estrela cadente. Nisso ele fica com muita raiva porque trabalhou a semana inteira sonhando em fazer curry em sua folga, mas pro seu azar o mercado só tinha mistura picante e não a suave que ele tanto queria. A raiva toma conta de seu corpo e jura que vai destruir todos os humanos da face da terra, mas tudo cessa ao ver um documentário sobre pandas fofinhos na televisão. Então diz que naquele dia o mundo foi salvo pela fofura. No dia seguinte ele decide ir ao shopping e duas crianças o param achando que ele é o pai delas, mas logo notam um engano. Nisso as crianças saem correndo pedindo para ele comprar sorvete para eles e o prota fica curioso perguntando se elas não aprenderam que não se deve aceitar comida de estranhos, mas decide comprar o sorvete, porém diz que vai comprar o de copinho por ser mais seguro e não ter o risco de cair, mas o garoto afirma que os de casquinha são muito melhores e o prota concorda, deixando a atendente feliz em ver que ele também acha os de casquinha mais legais. Após isso as crianças agradecem o chamando de moço estranho que não é o papai, o que deixa a atendente com essa cara. Enquanto estão indo para o centro das crianças perdidas, o sorvete do garoto cai e ele começa a chorar, mas seu irmão dá a ideia de comprarem outro sorvete e depois eles se despedem. O prota fica feliz em vê-los bem e os manda não se separarem mais de seu pai. Quando o prota vai embora, uma das crianças diz ter pensado que ele seria super malvado, mas que se mostrou bem o oposto disso. Então o Ranger Vermelho aparece agradecendo os pequeninos por terem vindo ao encontro, e saem andando pelo lugar. Quando a atendente os vê, fica incrédula percebendo que o outro homem realmente não era o pai deles. O Ranger Vermelho pergunta se eles querem sorvete, mas as crianças recusam e dizem para irem logo pois Azul e Rosa já devem estar esperando por eles. E o prota termina o dia comprando um avental de panda por ser um item extremamente essencial para ele. No dia seguinte um novo recruta está escrevendo uma carta para sua mãe onde conta ter sido designado para o esquadrão do seu grande ídolo, que é tão malvado e poderoso que ninguém se atreve a dizer seu nome, o chamando apenas de general. Já na Liga dos Vilões, o grande general está pensando em tirar um dia de folga para ver a inauguração do zoológico, refletindo que ver os bebês pandas são uma prioridade. Enquanto isso, o novato está trabalhando sozinho enquanto todos já foram para casa. Então é surpreendido pelo general que pergunta o que ele está fazendo ali até tão tarde. O pequenino diz que tem toda aquela papelada para resolver, então o general lhe diz que isso não precisa ser terminado agora, já que a Terra não será dominada em um dia, e o manda aproveitar o seu fim de semana para relaxar. Nisso o novato começa a pesquisar coisas para fazer num dia de folga. Algum tempo depois ele volta no general e diz ter ido ao zoológico por ter lido no relatório dele que valia a pena uma segunda visita e lhe trouxe um presente, uma caixa de biscoitos em formato de panda, e fica super feliz pelo general ter aceitado. Ao abrir a caixa na Terra, ele fica revoltado com os humanos por fazerem algo tão fofo ser comestível. No dia seguinte ele chega em casa após um longo dia de trabalho, refletindo que nessas horas seria muito bom chegar em casa e ser recebido por um panda, e pensa que quando ele exterminar todos os humanos deixará os pandas se proliferarem pelo mundo para que possam conviver em harmonia como amigos. Após uma longa noite de sono, ele acorda com seu ânimo renovado para destruir a humanidade e resolve que vai passar aquele dia de folga no zoológico, decidido a descobrir qual a cor da cauda do panda, já que em todos os brinquedos ela é branca, mas ele não aceita que aquilo seja uma verdade para todos os pandas. Então passa algumas horas observando o panda, tirando milhares de fotos toda vez que ele se mexe até que seu celular descarrega. Após 3 horas o panda finalmente se vira mostrando sua cauda, que deixa o general e o garotinho felizes por finalmente verem a cor. Nisso ele nota que o garotinho esteve ali esse tempo todo também apenas para ver a cor da cauda, então eles se cumprimentam. Então ele vai até a área dos coelhos onde uma funcionária o chama para dentro, mas ao entrar ele é cercado por um exército de coelhinhos. A moça afasta os coelhos e manda que ele se abaixe para fazer carinho nas criaturinhas, mas ele não sabe como fazer carinho neles, então o garotinho de antes aparece lhe dizendo a maneira certa de fazer carinho, e informando a direção na qual ele deve movimentar a mão. O Proto reconhece e pergunta se ele trabalha naquele lugar, mas o garotinho apenas diz ser um admirador dos animais e que seu desejo é se tornar um veterinário quando crescer. Apesar de sua mãe não gostar da ideia, então o Prota pede novamente para que ele o ensine como fazer carinho, o chamando de doutor, o que deixa o garoto emocionado. Enquanto fazem carinho, ele fica super relaxado pensando que não há nada melhor no mundo que fazer carinho naquelas criaturinhas, e se perguntam ao mesmo tempo se pandas são
tão macios quanto os coelhos. Ao se despedirem, o Prota diz que quando exterminar a humanidade deixará que os pandas, coelhos e o garotinho fiquem vivos. Depois daquele dia ele ficou pensando no trabalho e um motivo convincente para encher aquele lugar de coelhos. De volta na Terra, ele está indo para casa curtindo seu dia de folga quando o Ranger Vermelho para novamente chamando ele para lutar, já que dessa vez não tem pandas. Mas o Prota diz que não vai poder lutar porque está carregando ovos na sacola e não quer que eles quebrem. Porque fará ovo quente precisa de muitos para aprender a acertar o ponto. Por isso pede para esperar um pouco. Ele vai até em casa enquanto o Ranger pensa que ele deve ter ido pedir reforços. Mas ele retorna com um guarda-chuva e comida quente pro rapaz, que fica surpreso e então lhe informa a direção correta até o metrô. Já imaginando que o Ranger está perdido, o rapaz fica agradecido e ambos seguem seus caminhos. Galera, curtam e se inscrevam para não perderem os próximos episódios aqui no canal.